Livro de Atos, capítulo 3. Quero compartilhar com você uma palavra simples, rápida e objetiva. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu vim liberar uma palavra para você nessa noite. Falta alguns dias para o ano acabar, e eu quero declarar que você não vai terminar o ano de 2024 debaixo de derrota. Eu vim declarar nessa noite que você não vai terminar o ano de 2024 debaixo de fracasso. Eu vim declarar que você não vai ficar prostrado, que todas as áreas da sua vida não vão ficar paralisadas. Eu vim liberar uma palavra para quem recebe. Você vai terminar o ano de 2024 pulando, saltando, feliz, de alegria diante de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que pode pegar essa palavra? Deus está dizendo para alguém: você não vai terminar o ano de 2024 debaixo de sentença de morte, de doença, de vale. Levanta sua mão, deixa eu liberar essa palavra para você. Você vai entrar 2025, diga comigo, pulando, saltando, de alegria, em nome de Jesus. Chacoalha dois aí para não dormir e diga para ele: esse ano vai ser incrível. Se prepare para os seus melhores dias. Se prepare para as suas melhores estações. Você crê nisso, meu irmão? Vamos ler junto o tema dessa mensagem. 1, 2, 3. Diga: é tempo de se levantar. Diga para alguém que está do seu lado: é tempo. Do jeito que você falou, ele vai ficar sentado. Fala para ele assim, ó: é tempo. Glória a Jesus. Deus é bom. Queridos, eu queria compartilhar algumas verdades com você que está nesse texto. O milagre começa com Pedro e João indo ao templo à hora da oração. Eles eram figuras proeminentes da comunidade cristã em Jerusalém. O que nós sabemos sobre Pedro e João? Algumas passagens dos evangelhos revelam que Pedro e João, eles já tinham tido algumas experiências juntos. Por exemplo, Lucas 5,10 diz que eles eram pescadores, eles tinham negócio juntos. Eles estavam também como testemunhas da transfiguração em Lucas 9,28. Eles estavam presentes na agonia de Jesus no Getsêmani, Marcos 14,33. Jesus os designou para preparar a última ceia, Lucas 22,8. Eles tiveram algumas experiências como ir no túmulo vazio de Cristo. Eles eram amigos, já tinham tido algumas experiências. Após a ressurreição, os dois receberam uma palavra de Jesus sobre seus respectivos futuros. Nesse episódio, Pedro foi a voz ativa. Queridos, no entanto, foi João quem mais tarde cumpriu o papel exigido de segundo testemunho de Jesus diante do conselho judaico. Além dessa associação de longa data, o que pode explicar o motivo de irem juntos ao templo naquela tarde? Pedro e João
talvez seguiam o costume de alguns discípulos que sempre andavam de pares. Mas também existe um outro possível motivo que fez com que eles estivessem subindo aquela hora ao templo para orar. Todo bom judeu carrega consigo uma tradição, uma cultura. Eles oravam 3 vezes ao dia. Diga comigo, 3 vezes. Eles oravam às 9, eles oravam ao meio-dia e eles oravam às 3 da tarde. O que tudo indica é que eles estão seguindo um rito dos judeus. Então são várias possibilidades que nos levam a entender o porquê que eles estavam indo àquela hora orar. E a Bíblia diz que no caminho eles encontram esse paralítico. Eles aqui exemplificam, ou eles estão representando a igreja de Cristo. E é interessante que a abordagem dele com o paralítico diz a Pedro e João: eu quero uma esmola. Não temos também muitas características desse paralítico. O que nós sabemos é que uma pessoa, ou algumas pessoas que talvez por motivo de sensibilidade, sentia compaixão dele e colocava ele à porta do templo, um lugar onde passava, talvez o motivo seria um lugar que ali sempre passava muita gente, era um templo muito conhecido, então as pessoas passavam, entravam e saíam, e ele ficava ali pedindo esmola. Ou seja, ele só sabia fazer aquilo. O que nós sabemos também, que a faixa etária de vida desse homem era quase 40 anos. Imagina uma pessoa passar 40 anos pedindo esmola. Algumas coisas nesse texto, antes da gente entrar na aplicação, algumas coisas desse texto me chamam muita atenção. Pedro e João diz para o moço, eles representam a igreja de Cristo. Eles dizem: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, eu te dou. Nós vivemos em uma era em que as igrejas nascem com uma estrutura confortável. Qualquer igreja hoje, iniciando, ela já dá um jeito de ter um telão. Sim ou não? Você vai numa igreja, tem cadeiras confortáveis. Você vai na igreja, tem uma estrutura para colocar o seu filho. Você vai na igreja, tem um ar condicionado confortável. Você vai na igreja, tem uma boa recepção. Mas essa igreja de Pedro e João, ele está dizendo: aqui nós não temos nem prata e nem ouro. O que vocês têm? Enquanto essa igreja atual do século 21 tem tudo, olha esse ambiente propício para que milagres aconteçam. A igreja de Pedro e João não tinha nada, nem prata nem ouro, mas eles tinham algo maravilhoso. E quando eu estava lendo esse texto, a minha alma gritou, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, nós abrimos mão dessa estrutura, nós abrimos mão dessas coisas, dessas tipografias, embora sejam boas, mas a gente abre mão, Jesus. Eu prefiro uma igreja que tem um levanta e anda, parece que tem alguém comigo aqui nessa noite. A minha alma gritava, eu dizia: Jesus, a gente abre mão dessas coisas, a gente abre mão dessas coisas que parecem ser tão importantes. A gente tem tudo, a gente só não tem um levanta e anda. Mas eu quero acreditar que nesses dias o Senhor está nos levantando com autoridade e poder.
Deus está nos levantando com autoridade e poder, e nós não vamos ser só apenas aquelas igrejas que fazem cultos, que fazem reuniões, congressos, conferências. Não, os nossos cultos serão evidenciados pelo poder de Deus. Os nossos cultos serão evidenciados pelo derramar da glória de Deus. Enquanto a gente vai estar aqui cantando, eu acredito que paralíticos serão levantados, pessoas doentes serão curadas. Enquanto nós estaremos aqui prestando o nosso culto de mãos levantadas, adorando a Deus, eu acredito que pessoas serão restauradas para a glória de Deus. Todos os dias, esse moço era posto ali para pedir esmolas. Todos os dias. Agora perceba comigo, a motivação dele em estar naquele ambiente. Nós estamos falando de um ambiente religioso. Sim ou não? Ele está num ambiente religioso, pedindo o quê? Esmola. Pedro e João estão indo para um ambiente religioso, só que a motivação deles é orar. Enquanto a motivação de um é pedir esmola, ele está na igreja, ele está pedindo esmola, sendo que o Deus da igreja poderia muito bem fazer infinitamente por ele, mas ele só consegue enxergar esmola. Pedro e João estão indo com a motivação correta. Esse paralítico está ali, possivelmente com a motivação errada. Abro aspas aqui para dizer que é possível você estar aqui com a motivação errada. É possível você estar num ambiente de culto. Essa semana eu vi alguém que postou: eu amo a family, ela não confronta pecado. Mentira. Mentira. O nosso papel aqui, como enquanto pastores, é pregar o evangelho de Cristo. Se você quiser mudar, é com você. Eu não tenho o poder, o pastor Mark não tem o poder, os pastores que pregam aqui não têm o poder de entrar dentro de você e falar: muda pelo amor de Deus. É por isso que eu estou dizendo, é possível você estar num ambiente religioso pedindo esmola. É possível você vir em todos os cultos aqui, participar de todas as reuniões, pedindo a coisa errada, pensando de forma errada, buscando a coisa errada. Mas graças a Deus, que antes desse moço, ou após esse moço, subiam dois homens de Deus, posto, cheios do Espírito Santo. E eles estavam indo com a motivação certa. Eles estavam indo orar. Sabe, esse texto exemplifica exatamente aquela frase: se você não colidir com o diabo no caminho, provavelmente vocês estão indo para o mesmo lugar. Pedro e João estão chegando para orar com a motivação correta, como servos de Deus que amam a oração. E eu queria dizer para você que a primeira coisa que eu queria evidenciar aqui, nessa circunstância, nesse contexto, é que esses homens, eles tinham uma vida comprometida com a oração. Irmãos, Pedro e João subiam ao templo para a oração, com o coração inflamado. A oração na vida de Pedro e João era prioridade. Diga comigo: prioridade. Se a oração na sua vida não for prioridade, ela vai ser emergência. Existem pessoas que elas aprenderam, já caíram no caminho neural. É como abrir uma porta, é como fechar, é como ligar um carro. Você só ora quando a coisa aperta. Você só busca Deus quando você está se sentindo triste. Você só ora quando o negócio está feio para o seu lado. A oração não é a última opção do crente. A oração é a primeira. A oração era a prioridade na vida de Pedro e João. Eles buscavam a Deus, eles queriam isso.
Eles buscavam isso mais do que tudo. A palavra sem oração são apenas palavras mortas. Uma igreja que ora abre as portas para a intervenção de Deus na terra. Você quer ver o exemplo da oração? Se você pegar todos os cenários de personagens bíblicos que viveram grandes milagres na história da Bíblia, você vai perceber que tinha algo evidente na vida deles. O que era? A oração. Ana orou 25 anos para Deus abrir a sua mata. Tem gente que não está orando nem 6 meses, já quer. Sabe uma coisa que eu descobri? Está no livro de Atos. Enquanto, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. O poder que tem a oração. No mesmo livro de Atos, tem Paulo e Silas sendo presos, vocês lembram? Quando ele expulsa o demônio da menina que tinha um espírito de adivinhação. Eles são presos, são açoitados, pés, mãos acorrentadas. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começam a orar a Deus. E quando eles começam a orar, há uma intervenção de Deus. E mais uma vez, a oração tem um poder de atrair a presença de Deus para a terra. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e adoravam a Deus, as cadeias foram quebradas. Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Não para de orar, irmão. Não para de buscar a Deus. O diabo mudou as suas estratégias. Não tem problema você vir para a igreja, porque estar na igreja não faz de você um crente. Estar na garagem não faz de você um carro. Não tem problema. O que o diabo quer fazer nesses últimos dias é nos encher de atividades ao ponto de a gente não ter tempo para orar. E um crente sem oração, meu irmão, é um crente fraco. É um crente que só vê defeito. É um crente que só vê erro. Mas quando a gente ora, meu irmão, não tem diabo, não tem capeta, não tem inferno, não tem porta, não tem cadeias. Eu quero te lembrar nessa noite, Deus está com saudade quando você entrava no secreto para falar com Ele. Pedro e João, eles carregavam consigo uma chama que ardia pela oração. Ninguém manda ninguém levantar, irmão, se não tiver uma vida de oração. Eles tinham uma vida esmerada na oração. Eles buscavam a Deus incessantemente. 3 vezes ao dia esses homens estavam lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que eu vou falar sobre oração, eu lembro dessa história. Um amigo meu, pregador conhecido no Brasil, me contou essa história e eu replico ela quando posso, ou quando tem uma necessidade. Ele disse que um outro amigo dele se converteu, e esse amigo era do alto calão de uma religião que invocava demônios e entidades. E esse amigo dele, um dia, recebeu um grande valor para fazer um grande trabalho. E ele havia juntado toda a espécie de animais para fazer aquele trabalho para uma pessoa que havia encomendado. E ele já tinha preparado, estava ali, tudo conforme as entidades pediam. Ele preparou e começou a invocar a entidade. E chamava, a entidade não descia. Chamava, não descia. Ele já estava incomodado, enfurecido, triste. De repente, com muito custo, desce aquele trem feio. E ele diz: eu fiz tudo conforme vocês me pediram. Por que vocês não desceram? Eu já recebi para fazer esse trabalho. Eu preciso que vocês comecem a entrar em ação. A entidade olhou para ele e disse: não tem como. Ele disse: como não tem como? Olha aí o protocolo. Tudo que vocês me pedem está tudo conforme vocês pediram.
Ele disse: não existe possibilidade da gente agir hoje. Ele disse: por quê? Porque há 3 ruas acima aqui, num casebre, tem uma senhorinha com as mãos levantadas, e ela não para de orar. Enquanto essa mulher estiver orando, não tem como o inferno invadir a terra. Enquanto essa mulher está com a mão levantada, não tem como a gente fazer nada. Será que você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando com você aqui nessa noite? Enquanto você está adorando a Deus, enquanto você está orando, tem intervenção de Deus sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua vida. O diabo não tem poder de tocar na vida de alguém que ora. Deus está dizendo para alguém: eu tenho saudade quando você me buscava, quando o seu coração era inflamado pela minha presença. Eu tenho saudade de você quando você tirava tempo para mim. Eu tenho saudade. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: ah, se você voltasse a orar. Volte a orar, volte a buscar. Sabe, queridos, ao longo da caminhada eu tenho aprendido que não existe oração errada. Errado é a gente parar de orar. A oração tem como característica não mudar a natureza de Deus, mas mudar a natureza de quem ora. Todas as vezes que a gente está orando e a gente fala assim: agora eu vou mudar o coração de Deus. Não, quem está sendo mudado é você. É por isso que a gente tem que orar. Eu acho interessante a tratativa de Jesus. Jesus não nos deu a opção: quando vocês quiserem, não. Ele diz: quando fores orar. Ele nos diz: quando você quiser, quando você tiver afim. A oração, irmão, não pode ser uma coisa que a gente está afim, porque você nunca vai estar afim, meu irmão. A oração é uma disciplina. Ou você coloca o seu celular para despertar e orar, ou você não vai orar nunca. Se você não se autodisciplinar, você não vai orar. Você não acorda: ai, que vontade de orar. Não, você acorda com vontade de mexer no celular. O John Piper escreveu uma frase dizendo que a razão de ter tantos crentes fracos, uma vida frágil diante de Deus, não era tempo, era falta de prioridade. Era falta de prioridade. Passamos horas e horas conversando, passamos horas e horas levando a tela de cima para baixo, mas a gente não consegue mais ter uma vida de oração. Essa mensagem aqui hoje, irmão, não é uma mensagem para confortar o seu ego. Essa mensagem aqui hoje é para te acordar. Essa mensagem aqui hoje é para você entrar o seu 2025 diferente. É para você entrar debaixo de oração. É para você entrar debaixo de clamor. Pedro e João tinham como características uma vida de oração. Em segundo lugar, queridos, eles eram movidos pelo exemplo. Eu vi uma frase um dia que mexeu comigo: viva de tal forma que, se as pessoas quiserem falar mal de você, eles vão ter que mentir. Eles eram homens de Deus, que eram movidos pelo exemplo. Eram homens de oração, mas eram movidos pelo exemplo. Querido, quando eles vão expulsar, quando eles vão orar para aquele homem, eles não disseram: olha para Jesus. Isso fere a nossa teologia, porque a gente aprendeu a vida inteira ficar mandando os outros olhar para Jesus. Jesus falou assim: vocês são as minhas testemunhas. O que Paulo escreveu na sua carta dizendo? Vocês são as cartas. Lembra disso? Vocês são as cartas que o mundo lê. Mas a gente, para sair fora disso, para não ser exemplo, a gente fala assim: não, olha para Jesus. Não, o mundo vai olhar para nós. Você trata de dar exemplo, porque o mundo vai olhar para você. Você sabe por que tem um monte de gente que não quer saber de igreja, que não quer saber de nada? Por causa de testemunho. Por causa de testemunho.
A gente fala assim: olha para Jesus. Jesus está falando: mas você é o meu filho. Você tinha que estar dando exemplo para que as pessoas quisessem chegar até mim, para que as pessoas se apaixonem por Jesus. Elas vão olhar para você, porque Jesus não vai estar lá no seu trabalho, é você que vai estar lá. Você é a representação de Cristo lá no seu trabalho. Você é a representação de Cristo lá no jogo, no futebol, onde você está. Aonde você pisa, as pessoas estão dizendo: ali é crente. Eu me lembro um dia que o irmão decidiu sair da igreja, e ele disse: eu nunca mais quero saber de crente. Nunca mais, decepcionado com religião, decepcionado com coisas da igreja. Ele disse: não quer saber mais de crente, não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de nada. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou meter a cara na vida e vou curtir a vida, e nunca mais quero saber de crente. Irmãos, esse cara entrou na primeira balada da noite. Chegou lá, ele meteu um boné, baixou tudo assim e foi pro cantinho. Quando ele chegou no balcão, ele pediu uma bebida, e o cara falou assim: rapaz, mas você parece crente, hein? Você sabe por quê? Porque nós carregamos o DNA de Jesus em nós. A gente tem que parar com esse negócio. Olha para Jesus. Tem que olhar para Jesus, sim, mas eu sou o filho dele. Então as pessoas estão olhando para nós. É para nós que as pessoas estão olhando. Sabe, queridos, eles tinham essa vida respaldada pelo exemplo. O exemplo, tem uma frase que diz que vale mais 1 grama de exemplo do que 1000 palavras. A gente está tentando convencer o mundo que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus é maravilhoso, sem gerar bons exemplos. A gente precisa começar a gerar bons exemplos, para que as pessoas olhem para nós e falem assim: cara, eu quero ser como esse cara. Me lembro um dia que eu fui pedalar, e aí o rapaz começou a pegar no meu pé. Fala, pastor, não sei o que. Ela falou: mano, só quero pedalar. Estou mal conseguindo pedalar, o cara me achou. E aí ele começou a me confrontar. Ele dizia assim: cara, ser crente é brega demais, ser crente é isso, ser crente é aquilo, ser crente não é livre, não sei o que lá e tal. Irmão do céu, eu falei: Jesus, o que eu vou falar para esse cara que eu não tenho uma palavra para ele? Aí ele, irmão, ele meteu essa aqui, ó: ser crente é careto, porque ser crente é ser preso. Aí eu olhei para ele, irmão, falei: o que eu vou falar desse cara? Todo definido, todo trincado. Falei: o que eu vou falar desse cara? Não posso nem falar que ele é feio. De repente eu olhei para a mão dele, ele estava fumando um cigarro. Falei: eita glória. Aí eu perguntei para ele assim: você está falando que os crentes são careta, que são presos, não são livres? Mas eu queria te fazer uma pergunta: quanto tempo que você fuma? Aí ele falou para mim assim: cara, eu comecei nos 15, já estou com quase 40. Eu falei assim: já tentou parar? Ele disse: já tentei, mas não consigo. Aí eu disse para ele: então quem está preso? Quem está preso? Aí ele disse, todo sem graça: acho que é eu, né? Mas ele enxergou em mim um exemplo de Jesus. Ele só queria puxar assunto. Ele era um crente ferido, todo machucado. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a introduzir Jesus na vida dele. Cada pedal que eu ia, eu falava pouco. Eu ia por último, deixando os irmãos ir na frente. Mas quando chegava lá, ele me perguntava alguma coisa sobre Jesus. Porque é fácil a gente falar assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Mas só que Jesus colocou você aqui, você é discípulo dele. Jesus está dizendo: eu quero que as pessoas copiem você, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama atenção para ele. Ele não se esconde atrás da figura de Jesus. Ele diz: sede meus imitadores. O que Jesus quer de nós nesses dias é pessoas que têm uma autorresponsabilidade, pessoas que têm coragem de assumir o seu chamado, a sua postura de cristão. Porque existem crentes, irmão, que ele é camaleão.
Aqui ele dá glória, rodopeia, cai, corta a cana. Mas quando chega no trabalho, irmão, ele começa a dar trabalho. E as pessoas falam, mas você não era crente? Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje? Saia desses grupos de WhatsApp, que o nome de Deus não é glorificado, que você não dá testemunho de Cristo. Saia desses grupos que fica falando besteira o dia inteiro e você fica lá se alimentando. Você não consegue ser uma cópia de Jesus naquele lugar. O que Pedro e João está dizendo para esse cara: olha para nós, olha para mim, olha aqui para mim, ó. Levanta. É uma estratégia extremamente bíblica. E aí eu queria dizer sobre o terceiro aspecto. O terceiro aspecto da vida desses homens é que eles eram cheios de autoridade. Diga comigo, cheios de autoridade. A autoridade, ela só é adquirida, irmão, por uma vida mergulhada em Jesus. Sabe, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmão, as pessoas vão vir com a gente para o culto quando eles veem que nós somos um exemplo e quando eles veem que nós temos a autoridade de Deus. Não adianta a gente chegar nas pessoas e tentar convencê-las na força da voz. O que nós precisamos é de autoridade. A igreja precisa de autoridade nesses dias. Deus está querendo nos levantar como pessoas cheias do Espírito Santo, que tem autoridade suficiente de chegar em lugares promíscuos, que tem autoridade de chegar em lugares onde a morte está reinando e dizer: em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre as pessoas que andam com você. Você tem amigos que estão doentes, carentes, pessoas que estão passando por momentos de doenças psicossomáticas e entre outras, e você chega, que legal. O cara fala: eu estou passando por isso, eu estou passando por aqui. Você fala: sério? Irmão, deixa eu te lembrar, você tem autoridade de Deus. Foi nos dado autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Se você chegar num lugar onde tiver um enfermo, em nome de Jesus, impõe a mão sobre ele e diz: eu te ordeno, enfermidade, sai em nome de Jesus. Jesus disse: no meu nome vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Eu me lembro da história em que alguém, no texto bíblico, disse, foi tentar expulsar um demônio. O demônio disse para ele: Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também, mas quem é você? Quando não temos autoridade, o diabo, ele afronta a nossa fé. Quando não temos autoridade, somos expostos. Eu me lembro de uma história do saudoso amigo pastor Joel, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele fazia algumas missões no Peru. E aí, ele foi um dia no mercado, Moreirinha, estava fazendo compra, chegou naquela área de hortifruti. Ele começou a pegar uva e chupar. Uva, tá docinha aqui, ótimo, vou levar. Chupou umas 10, depois disse que ia levar, e levou. Irmãos, pastor Joel dirigiu um culto de libertação, e ele precisou, naquele mês posterior, viajar para o Peru. E ele estava lá no Peru. Ele morava aqui no Brasil, foi no Peru fazer obra missionária. E no Peru existem muitas essas religiões que manifestam essas coisas estranhas. E ele estava lá
num ambiente desse, foi expulsar o demônio de uma pessoa. Sabe o que o diabo falou para ele? Quem é você, ladrão de uva do Moreirinha? Você entendeu por que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de exemplo e uma vida de autoridade? Porque você acha que o mundo espiritual não existe, mas ele é tão real quanto essa minha voz que está sendo emitida aqui. Entenda uma coisa: o pastor Joel não se intimidou para aquele demônio e disse em nome de Jesus: cala a boca, mentiroso. Cala a boca, mentiroso, sai dele em nome de Jesus. E o diabo saiu, mas ele compartilhou essa experiência com a gente. E ele disse: gente, não brinca com a autoridade, não brinque. Ele estava no Peru e o diabo jogou na cara dele: quem é você, ladrão de uva? Pedro e João não eram apenas homens que carregavam uma vida de oração libada, não eram apenas homens que carregavam uma vida exemplar, mas eles também eram cheios de autoridade. Porque quem não tem autoridade, irmão, não pode chegar num aleijado ou num paralítico e dizer para ele: levanta e anda. Levanta? Sim ou não? Uma pessoa que não tem autoridade, irmão, ele não pode falar para uma formiga parar de andar. Ela não para. Não tem autoridade de Deus para isso. Mas eles tinham uma vida encharcada de oração, eles tinham uma vida encharcada de exemplo, e eles tinham uma vida encharcada de exemplo. Ele disse para aquele moço: eu não sei há quanto tempo você está vivendo essa paralisia, agora chegou homens de Deus aqui, pega na minha mão, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu preciso liberar uma palavra para alguém nessa noite. Algumas coisas que estavam paralisadas na sua história, você não vai voltar para casa hoje debaixo de paralisia. Se você está nesse culto é porque você precisava ouvir essa palavra. Deus está dizendo: tudo que estava paralisado na sua história, assim diz o Senhor, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Na autoridade de Jesus, eu libero essa palavra para você. Eu não sei se é 5, se é 10, se é 15, se é 20 anos, se é 40 anos. De uma coisa eu sei: Jesus está na casa, e Ele está dizendo profeticamente: se você tem fé, dá um salto dessa cadeira. Levanta, levanta, levanta pela fé. Levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. Diga comigo: oração, exemplo, diga autoridade. Agora diga mais forte: oração, exemplo e autoridade. Você vai começar o ano de 2025 debaixo de oração, gerando exemplo para uma geração, e debaixo de muita autoridade de Deus. Você tem fé para isso nessa noite? Eu queria que você levantasse as suas mãos em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que está paralisado na vida dos meus irmãos. Eu não sei o que está gerando paralisia. Visita agora, Senhor, corações. Visita agora, Senhor, almas. Visita agora entendimento. Leva-nos a um lugar mais alto, Pai. Leva-nos a um lugar de compreensão do Teu Evangelho. Nós queremos hoje, não queremos ser a igreja que tem métodos, mas não tem o levanta e anda. Nós queremos ser a igreja que tem autoridade, que tem vida
sua mão, exalte o nome dele, exalte o nome de Jesus. Levanta-ia. Por gentileza, coloca o verso de número 8. Nós vamos ler juntos para encerrar essa mensagem. Você está pronto para isso? Diga amém. Não diga com mais entusiasmo, irmão. Você está pronto para isso? Você vai dizer assim: eu dei um salto. Você vai ler para você. Para você. Você vai dizer: eu dei um salto e me pus em pé. Passei a andar. Entrei na igreja, saltando e louvando a Deus. O diabo tentou plantar dentro de você uma frustração nesses dias, dizendo: mais um ano, você vai terminar dessa forma. Mas você vai ler isso aí todos os dias da sua história. Eu me coloquei de pé, eu dei um salto, entrei na igreja, dentro da igreja, saltando e adorando a Deus. Me parece que eu vejo aquele paralítico agora andando, sem a necessidade de ser colocado à porta do templo. Aquele paralítico à porta dizendo: te adorar eu quis. Eu não vou. Te louvar em meio a... É mais que isso. Posso não
estiver do lado do seu cônjuge, de um amigo, queria que você segurasse na mão dele, debaixo de muita fé. Se você estiver do lado de alguém, segura na mão dele e diga após mim: curar a paralisia é com Deus, se levantar é com você. Deus está dizendo hoje: você tem coragem de se levantar? Quem sabe pelos traumas. Nós estamos falando de um homem que passou praticamente 40 anos. Esse homem, desde a sua infância, carregava essa paralisia. Quem sabe não sonhava mais em andar, não sonhava mais em ser uma pessoa normal. E muitos de nós que estamos aqui nessa noite estamos exatamente com essa mentalidade. Não sonha mais. A paralisia foi tão forte, os traumas foram tão profundos, que você não consegue se desvencilhar. Mas Deus está te dizendo nessa noite: curar é comigo, se levantar é com você. Você tem coragem de se levantar hoje? Você tem coragem de se levantar? O diabo não tem poder mais de interferir na sua vida, porque Deus derramou autoridade sobre você hoje. Autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Você é livre para se levantar hoje.